Estava me esquecendo. Então tá. Então, voltando aqui, né? Então, o flip-flop JK, ele opera de acordo com essa tabela. Tá? Então, as entradas, quando está 0 e 0, está na borda de subida, no caso desse flip-flop aqui, né? Então, ele está indicando que ele não tem a bolinha antes do clock, então indica que é borda de subida. Quando as minhas duas entradas estão em 0, ele não muda, né? Que seria esse caso aqui, ó, o caso do E, né? Qual era o estado que eu tinha antes? Eu tinha 1, né? Na minha saída, antes da borda de subida no E. Depois da borda de subida no E continuou 1, porque não mudou nada. Tá? Aqui, por que foi para 0, né? Ele foi para 0 porque no instante da borda de subida o K estava em 1 e o J em 0. Então, se a gente olhar aqui, né, na penúltima linha da tabela, a gente vê que se o J está em 0, o K está em 1, na borda de subida a saída tem que ir para 0. Tá? Então, na borda de subida a saída tem que ir para 0. É exatamente o que acontece aqui no C. No C não, perdão, no A. No A. Tá? No C, o que acontece? No C, ele vai de 0 para 1, porque as duas entradas estão em 1. E aí, na tabela que diz que, né, ela chama de Q invertido. O que quer dizer que é Q invertido? Que ele inverte o estado anterior. Inverte o estado anterior. O estado anterior era 0, vira 1, tá? Que foi o que aconteceu aqui no C, né? Que é diferente do que acontece no I. No I, meu estado anterior era 1. E aí, inverteu, ficou 0. De novo, o mesmo valores de entrada, eu tenho saídas diferentes. O que indica a característica principal de um circuito sequencial. Tá. Alguém tem alguma pergunta ainda sobre esse gráfico? Eu sei que a gente falou sobre ele bastante sobre a semana passada, mas se alguém ainda tem alguma dúvida... Tá. Tranquilo, professor. O engraçado é que quem entrega as provas, quem faz, são os que aparecem na aula. Né? Bem que teve uns que não apareceram, mas também entregaram a prova. Estão entregando esse trabalho. Vamos lá. Então, aqui, flip-flop tipo D, né, que a gente viu. O tipo D nada mais é do que um JK modificado, onde o J sempre vai ser inverso ao K. Então, as minhas entradas ou vai ser, né, 0 e 1 ou 1 e 0. A gente só usa as duas linhas do meio dessa tabela, né? Ó, vejam que o tipo D, ele limita o uso do flip-flop nessas duas linhas, né? A gente vai ver um circuitinho hoje que se chama registrador de deslocamento. Ele é um exemplo de um sistema de comunicação serial. Né? Então, uma coisa bem antiga. Quer dizer, não é tão antiga, né? Porque tudo é serial hoje em dia, na realidade. Mas o circuitinho em si, ele é antigo, né? Então, o flip-flop tipo D, ele simplesmente passa o valor da informação da entrada para sua saída. Tá? Qual é a utilidade disso? Se tu usar o tipo D sozinho, até tu pode ter algumas utilidades aí, como um LET, enfim. Mas, em geral, tu liga ele com outros flip-flops tipo D, né? Em série, para fazer o registrador de deslocamento. É uma aplicação clássica dele. Ele simplesmente passa o valor de D para a saída. Então, aqui, ó, na minha borda de subida, ele é borda de subida, é borda de subida. Então, na minha borda de subida A, né, por que foi para 0? Porque tinha 0 no D, aí vai 0 para a saída. No B aqui, na borda de subida, tinha 1 na entrada. Foi 1, e assim por diante. Tá. A gente viu também que os flip-flops têm as entradas assíncronas. Tá? Então, o que as entradas assíncronas fazem, né? Elas modificam o valor
do flip-flop a qualquer instante de tempo. Eles não precisam do clock. Eles não precisam do clock, tá, para modificar. A gente vai ver, vai ter um exemplo que a gente vai ver que vai ter o preset e o clear. Aí a gente vai entender talvez um pouco melhor. Pode ver uma aplicação. Tá, pessoal? Desculpa, hoje eu estou tô cansado hoje. Vamos firme. Vai ter uns exemplos aí, vai dar para ficar. Vou dar umas bocejadas aí bonitas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu ainda não botei essa aula, né? Eu vou botar essa aula depois. Aulas passadas lá no Moodle. Ah, nenhuma pergunta? Beleza. Tudo certo, professor. Bora. Então, vamos ver aqui algumas aplicações. Então tá, algumas aplicações. A primeira aplicação que a gente vai ver é exatamente esse registrador de deslocamento. Ele é um flip-flop tipo D, tá? Na entrada aqui. Ó, vejam que tem o J sempre invertido do K. Aí olhem que depois não precisa de inversor. Por quê? Porque é só ligar, ó, o J, ele chamou de X aqui, né? O valor da saída. Pode chamar de Q também. QX. Mas olha só, o J é ligado no X e o K é ligado no X invertido. Ou seja, está sempre invertido do outro, né? Não precisaria botar um inversor aqui. Tá. Mas isso aqui provavelmente, né? É como se fosse um circuito integrado. Ou se tu montou só com JK. Mas vamos ver, olha só, como tudo funciona em sincronia. Tá? Esse é um circuito totalmente síncrono. Por que ele é totalmente síncrono? Porque ele não só funciona com um clock, né, em sincronia com o clock na borda de descida. Ó, vejo que todos têm a bolinha, né, na frente do clock, então é a borda de descida. Tá? Como eles são afetados ao mesmo tempo pelo clock. A gente vai ver que tem alguns circuitos que não são afetados ao mesmo tempo pelo clock. Tá? Esse aqui, no caso, é. Ou seja, todos eles mudam, ou não mudam, no caso, né? Mudam a saída de forma instantânea. Então, se a gente fosse ali medir, né, o valor do X aqui, do X3, do X2 e do X1, vamos ver como é que funciona este circuitinho aqui. Então, olha só. Ele começou com todos os valores das saídas em zero, ó, tanto do X3 ao X0, ó, todas em zero, todas começaram em zero. Ou seja, no início, né, tudo é zero. Só que olha só, tudo que acontece antes do T1 não me interessa, né, porque eu sei que nada vai mudar antes do T1. Não concordam? Tá? Me interessa o que acontece no T1. O que acontece no T1? No T1, ó, então vamos analisar o T1. No T1, o data in é igual a 1. Então, o meu valor é 1 aqui. Tá? E 0 aqui. Então, a gente viu que o flip-flop tipo D, que é exatamente esse aqui, né, onde o J é invertido do K, ele sempre vai transferir o valor da entrada para a saída no pulso do clock. Acompanharam isso daí? Beleza. Aí, o que acontece no pulso do clock, né? Essa entrada que era 0, o X3, né? Ela vira 1.
ela era 0. Ó, todas as entradas vão... Ó, em vermelho aqui eu vou marcar todos os valores iniciais. Aí vamos usando cor diferente para cada T. Ó, então, o T1 a gente marca em vermelho. Ó, em T2, vamos marcar em verde. Marcar em verde. Mas primeiro vamos ver o que aconteceu no T1, né? Ó. Perdão. Eu me atrapalhei aqui. Não é exatamente. O verde é o que acontece aqui, ó, do T1 até o T2. Tá? Então, o que acontece do T1 até o T2? Esse aqui vai mudar de 0 para 1. Certo? Isso aqui depois de T1, né? Ó. Depois de T1, ó, então o que aconteceu com X3, né? Mudou de 0 para 1. O que aconteceu com X2? Se manteve em 0. O X1 se manteve em 0. O X3 se manteve em 0. Por que eles se mantiveram em 0? Né? Porque ó, o que era a entrada desse aqui, ó, do J2? Vamos chamar aqui de J2. Então, o que era a entrada do J2? Era o X3, né? O que tinha no X3 aqui nesse momento era 0. Tá? Ele só virou 1 depois da borda. Mas antes da borda, o X3 era 0. Ficou 0. Então, ó, 0 continua 0. E 0 continua 0. Tá. Agora, vamos ver o que acontece. Vamos marcar aqui em azul. Do T2 até o T3. T2 até o T3. Ó. Qual era o valor do dado aqui? Ó? Era de 1. Então, ó, do T2 para o T3, ele virou, né, 0. Ó. Então, depois, aqui no T2 é 0. Então, o que acontece entre T2 e T3, eu preciso observar a partir do T2. Tá? Era 0. Tá? Ou seja, aqui de 1 passa a ser 0. E aqui de 0 passa a ser 1. Ó. Esse 1 que estava aqui, ó, ele vai passar para cá. Tá? Ó, esse 1 que estava aqui, que era esse 1 aqui, ó, vai passar para cá. Ó, veja como esse 1 aqui, né, ele vai sendo passado para frente. Ó. Ele vai sendo passado para frente. Ó. Apareceu aqui, né? Ele vai sendo passado para frente. Então, ele vai transferindo o dado, por isso que a gente chama de registrador de deslocamento. Ele vai deslocando o dado. Tá? Eu acho bem chatinho de entender esse gráfico. Tá? Ele é bem chatinho, porque é cheio de detalhezinhos. Tá? Tu tem que ver o que tem em cada entrada. Eu vou parar de ficar desenhando coisa que eu acho que vai acabar confundindo mais a cabeça de vocês. Vamos mostrar um exemplo ali no Tinkercad. Tá? Mas, a princípio é isso. Ó. Ele vai transferindo o dado. Ó. A cada borda ele vai transferindo o que tem no valor da entrada para cá, né? Ó, esse primeiro 1 ele passou aqui, ó, né? Ó, esse primeiro 1 passou para cá, depois para cá. Ó, depois teve esse 1, ó, que passou. Depois teve esse 0, ó, que passou para cá e vai passando sucessivamente. Tá? Então, ele vai transferindo o que tem na entrada, ele vai fazendo. Tá? Isso é o tipo de comunicação serial. Né? O que é uma comunicação serial? É uma comunicação que é feita sempre a 2 fios. Tá? Muita gente acha que é um fio só, não, a comunicação serial é 2 fios, né? É por onde passa o dado. Né? Ó, então, eu tenho um aparelho transmitindo para outro aparelho aqui, sei lá, 2 computadores transmitindo serial. Né? Eu quero passar daqui para cá. Então, ele tem um fio que passa o dado, só que também a referência dos 2 circuitos tem que ser igual, né? Porque a tensão que sai daqui tem que ser a mesma lá, porque eu chamo de 2... Que a transmissão serial é feita a 2 fios. Sim. Tá.
Tu sempre tem que ligar o negativo de um aparelho no outro. Tá? Isso se ela é uma transmissão serial, né, com níveis lógicos de tensão. Pode ter outros tipos de transferência serial que não precisa não precisaria da referência. Alguém saberia me dizer um exemplo? Fibra ótica, por exemplo. A fibra ótica precisa só da fibra, no caso. De um lado ela fica piscando lá, né? De um lado fica piscando a luz, entre zeros e uns, e do outro lado tem um receptorzinho. Então só precisa ter, né? Então, por isso que facilita. Tá? Mas se é feita com níveis de tensão, como uma porta USB, por exemplo, tá? Uma porta USB, uma transmissão serial. Então, a porta USB, tu tem que ligar o negativo do negócio que tu está transmitindo, né? Então, tu liga as referências do circuito junto. Tá? Aí tu vai passando, né? Tu vai passando os dados um a um, né? Então, primeiro é 0, sei lá, tu tem 0, 0, 1, 0, e tu quer transmitir esse dado, né? Então, tu vai primeiro transmitir esse 0, depois tu vai transmitir esse 1, depois esse 0, depois esse 0, que é mais ou menos o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está transmitindo, né? O que ele está transmitindo? Ele está transmitindo 1, 0, 1, 1. Esse é o dado que ele está transmitindo aqui. Né, ó. Então, ó, aqui está o 1, ó, passou por aqui, por esse daqui. Né, ó. 0, 1 e 1. Né, transmitiu direto aqui. Aí depois vai continuar transmitindo aqui, ó. 1, 0, 1. E assim o dado vai indo até chegar ao destino dele. Tá? Vai um bloquinho, vai botando um bloquinho atrás do outro. Mas vamos ver aqui, ó, um exemplo que eu já separei para vocês. Tá. Então, olha só. É exatamente aquele circuito que eu mostrei antes. Tá? Ao invés de botar X, eu botei Q, mas a ideia é a mesma. Ó, aqui, o data... Todo mundo está enxergando bem o circuito? Sim, professor. Sim, sim. Tá. Então, o 7474, né, ele é um... Vamos começar aqui. Ele é um flip-flop tipo D, tá? 7474. Aí ele é um flip-flop tipo D duplo. Então, ele tem 2 flip-flops tipo D dentro de cada um. E eles têm preset, tem clear. Acho que minha câmera sumiu. Tá. Então, ele tem o preset clear. Então, olha só o que acontece. Quando eu ligo esse circuito, então vamos ver aqui se eu consigo ligar. Ela mudou alguma coisa. Ó, o que acontece quando eu ligo e desligo a fonte? Os LEDs todos acenderam. Mas eu quero que os LEDs todos comecem em 0. Aí, olha só, se eu quisesse que todos eles começassem em 0, eu teria que ficar dar 4 pulsos de clock até que os zeros, né, andassem em todos eles aqui. Mas eu posso apertar o clear direto e eu zero todos. Ah, eu quero que eles comecem todos em 1. Eu aperto o preset, todos estão em 1. Tá? Por quê? Porque eu liguei todos eles juntos nessa chavezinha. Ó. Essa é a chave de pulso. Ó. Ela é uma chave de mola. Eu aperto, ela volta. Tá? Inclusive, o clock. Tá? O clock dele é borda de descida. Tá? O clock dele é borda de descida. E aqui, o meu circuito, tá? Cada vez que eu aperto, eu aplico uma borda de descida nele. Tá? Cada vez que eu aperto, tá? Eu aplico uma borda de descida. Querem ver?
eu ver que está ligado o clock e está ligado. Ó, então o clock está ligado aqui. Entre o resistor e a chave. Então, olha só. Então, ó, cada vez que eu aperto é um borda descida. Então, ou seja, ele está sempre em 1 aqui, ó. Tá acima do 0, ó. Tem a linha do 0 aqui. Então, cada vez que eu aperto ele cai, ó, para 0. Cada vez que eu solto, ele volta para 1. Apertei, foi para 0. Ó, e gera a borda de descida. Tá? E, na realidade, deveria se manter em 0 aqui enquanto eu aperto ele, né? Não sei por que ele está voltando para 1. Mas, enfim, cada vez que eu aperto ele, tá? Ele vai para 0. Pode ser por causa da... Mas, enfim, tá? Eu gero ali um clockzinho cada vez que eu aperto ele. Vou botar um multímetro aqui. Ah, ele é borda de subida, por isso que ele estava dando. Engraçado, ele estava medindo errado. Eu devo ter ligado o osciloscópio mal. Tá? Ele, na realidade, é borda de subida. Osciloscópio. Tem que ver aqui que eu devo ter ligado errado o osciloscópio. Tá? O 7474 é borda de subida, então. Então, olha só, está sempre em 0, mas tanto faz, tá, pessoal? É borda de descida, borda de subida. A questão é só tu inverter a posição do clock aqui. Tu tira ela do resistor, bota ela no... Ó. Então, aqui, ó... tá, aqui o resistor está no 0. Tá, mas é só uma questão de inverter esse fio vermelho com resistor, ó. Que nem eu fiz aqui, ó. Aqui é o contrário. O preset clear são ativos nível baixo. Então, olha só. É borda de subida do clock. Então, cada vez que eu aperto, eu ativo eu ativo a transferência de dados. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa, que é entender como funciona, então, o registrador de deslocamento. Então, a cada borda, no caso de subida do clock, tá? Então, a cada borda de subida do clock, tá? Ele vai transferir o valor que tem, tá? Na primeira subida do clock, ele vai transferir o valor que tem no LED amarelo aqui para o LED Q0. Tá? Aí, o que ele vai fazer depois? Depois, ele vai... E ao mesmo tempo que ele transfere o valor do dado aqui, da chave que eu controlo por essa chave, tá? Ao mesmo tempo que ele transfere esse valor para o Q0, ele vai transferir o valor do Q0 para o Q1, o valor do Q1 para o Q2, o valor do Q2 para o Q3. Tá? Aí, supondo que isso fosse um dado de 4 bits, tá? Depois que eu terminar de passar os 4 bits, eu posso ler a informação. Então, funciona mais ou menos assim, né, no computador. Ele chega a 8 bits, quer dizer que chegou 1 byte. Pode ler esse byte e, né, processar, armazenar, enfim, vai fazendo com essa informação. Eu pode esperar chegar vários bytes, depende do buffer, vários outros fatores. Mas vamos lá. Ó, vamos aplicar um clock aqui, ó. Então, o valor 1, que está aqui no LED amarelo, tem que passar para o Q0. Perfeito? Passou. Agora vamos botar 0 aqui. Agora o valor do LED tem que passar para o Q0, o valor do Q0 tem que passar para Q1, o valor de Q1 para Q2, o valor de Q2 para Q3. Só que de Q1 para Q2 a gente não enxerga nada, né? Porque
vai passar 0 onde já é 0, por isso que a gente não consegue enxergar. Mas agora veja, aqui esse 0 vai passar por Q0, então aquele primeiro 1 que eu botei, ele já vai passar por Q1. Passou? Ó, agora vamos botar 1 de novo. Então, o que vai acontecer? O Q1 vai passar esse 1 para o Q2, o Q2 vai passar esse 0 para o Q3, esse 1 que está na entrada de dados aqui vai passar para o Q0. E se eu mantiver 1 aqui no próximo clock, ó, ele vai continuar 1 lá na entrada. Então, eu transmiti a informação 1101. Tá? Só que essa informação que eu transmito, ela tem que estar sempre em sincronia com o clock. Tá? Então, tu sempre, quando faz uma comunicação serial, tu sempre tem que ir enviando a informação, modificando a informação lá onde tu está alimentando, né, o sistema. Tu tem que sincronizar sempre essa informação com o clock. Né? É por isso, então, que existem protocolos de informação. Então, tu vai ver, tem o protocolo da USB. A própria USB, ela tem mais de um protocolo de comunicação. Tá? Que eu falo USB porque é o serial padrão hoje em dia. Tá? Mas, antigamente, tu tinha o RS-232, o Silvio deve saber o que eu estou falando. Né? Então, tu tinha o RS-232, que era o protocolo clássico, era o mais clássico que existia na época, há 20, 30 anos atrás. Tá? Então, o RS-232 era um protocolo clássico que tu tinha. Tá? Então, existem protocolos e protocolos. Tu pega o microcontrolador, ele vai ter o SPI, vai ter o I2C, tá? Tudo são protocolos de comunicação serial. Aí, o que esses protocolos fazem? Né? Eles criam sincronismo entre as partes, entre a parte que está enviando e a parte que está recebendo. Tá? Então, por quê? Porque tudo tem que estar temporizado, né? Um clock. Esse clock aqui não vai ser alguém apertando um botãozinho que vai estar transferindo o dado, vai ser tudo automático, né? Tudo automático. Esse clock vai estar funcionando automaticamente. Mas, ó, agora, o que vai acontecer? Vamos ver. Agora, quando eu der o próximo clock, qual que vai ser o valor de Q2? Quem é que me responde? Não, Vai ser 1. Por quê? porque vai transferir do próximo. Isso, vai transferir do Q1 para o Q2, né? Esse 1 que está no Q1. E qual vai ser o valor de Q0? Isso é 0. Vai ser 0, né? Porque a minha entrada de dados aqui é 0. Perfeito. Tá? Agora, se eu apertar de novo, ó. Agora, se eu quiser que todo mundo fique 0, eu quero transferir 0, 0, 0. Tá? Eu tenho lá meu dado. Meu dado de entrada agora é 0, são 4 bits 0. Então, eu vou dar 4 pulsos e pronto, transmitir. Agora, a minha informação é 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Né? Então, vai ser 0, 1, 0, 0. Ó. Então, considerando do mais significativo para o menos, né? O Q3 seria o mais significativo, a minha informação seria 0, 1, 0, 0. Tá? Então, para transmitir 4 bits, eu precisaria, né, ter 4 pulsos de clock em sincronia com a mudança dos dados de entrada. Tá? Então, você tem que pensar que isso funcionaria de forma automática. Eu quero zerar meu buffer. Beleza, eu vou lá e dou um clear nele. Eu quero deixar todo o meu buffer em 1. Eu vou lá, aperto o preset. Né? Então, para eu zerar, eu não preciso botar 4 pulsos de clock com 0. Né? Eu posso simplesmente apertar no clear e eu zero todo mundo instantaneamente. Então, vejam ó, que o preset o clear comanda os flip-flops sem precisar do clock, né? Ó, e veja que toda vez que eu começo a simulação, eles começam em 1, né? Já os LEDs aqui. Característica do circuito aqui, do simulador. Então, se eu quiser começar tudo em 1, eu preciso dar um 0 no clear. Tá?
Ó, o preset e o clear, eles são ativos nível baixo. O que isso significa? Tá? O que isso significa? Significa que se eu medir lá, ó, a tensão do botão, tá? Ela tem que estar sempre em 1. Ela tem que estar sempre em 5 volts. Ó. E quando eu ativo o clear, tem que parar assim. E quando eu ativo o clear, ó, ele vai para 0. Tá? O preset é a mesma coisa. Ele está sempre em 1. E quando eu ativo, ele vai para 0. Tá? Porque são ativos nível baixo. Se eu não me engano, no flip-flop JK, o flip-flop JK ele só tem o clear, ele não tem o preset, o 7473. É esse. Esse aqui, ó. Que a gente vai usar também. Tá? 7473, ele é o JK, tem 2 JK dentro, e ele tem. Acho que só tem clear e não tem preset, e ativo nível alto dele. Mas, enfim, vocês têm que entender essas coisas, porque ativo nível alto, ativo nível baixo. Isso é conhecimento básico. Pessoal, alguma pergunta? Entenderam o funcionamento do registrador de deslocamento? Né? Ele vai transferindo, é a forma mais básica, tá? de transferir dados. Professor, Pergunte, Matheus. entendi como ele funciona assim, só não entendi muito bem. Agora, vendo o funcionamento dele, eu entendi o circuito que o senhor tinha apresentado anteriormente, sabe? Com os flip-flop em sequência. Tá. Tu não entendeu aquele circuito? Isso. Esse aqui, né? Isso. Ó, esse data in aqui, ó, é aquela chavezinha de entrada, LEDzinha amarelo. Tá? Então, olha só, se todo mundo começou em 0, todos os 4 LEDs, aqui no caso, os 4 LEDs apagados. Né? Ó, se eu botar 1 aqui na entrada, no primeiro pulso de clock, esse aqui vai virar 1, né? Sim. Por causa desse dado de entrada. Esse aqui, ó, ele vai passar este daqui para cá, este 0 para cá. Aqui este 0 vai para cá. E este 0 vem para cá. Isso tudo ao mesmo tempo, né? Lembra quando a gente apertava lá o botão de clock e mudava todo mundo ao mesmo tempo, tá? Que foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Quando deu essa borda de descida, aconteceu tudo isso que eu desenhei em vermelho. Né, ó. Então, esse 0 continuou 0, esse 0 continuou 0, tá? E esse 1 eu passei para cá. Tá? O que eu tinha na próxima borda de descida aqui no T2? Eu tenho 0, né? Então, esse vai ser o próximo valor que eu vou passar, ó. Então, ó, depois do T2, eu vou passar esse 0 para cá. Vai ficar 0. Esse 1 que estava aqui, ó, eu vou passar para cá. Então, o x2 vai ficar igual a 1. Esse 0 que estava aqui, ó, eu vou passar para cá. Então, vai ficar 0 no x1. E esse 0 que eu tinha aqui vai passar para cá. Ó. Então, o que aconteceu depois do T2? O x3 virou 0. O x3 virou 0. O x2 virou 1. E o x1 continuou 0.
e o x0 continua 0. Ó. Então, olha esse 1zinho andando aqui, ó, 1, 0, 0, 0. Aí ele andou para cá. Ó. Agora, né, ó, esse 1 andou para cá. Sim. Aí no próximo pulso de clock, ó, esse 0, de onde é que está saindo esse 0? Né? Esse 0, ele saiu... Perdão, aqui não é 0, aqui é 1. Eu estou meio dormindo. Ó, então aqui é 1, ó. Ó, de onde é que veio esse 1? Veio daqui, ó. Dessa borda de descida, ó. De onde é que veio esse 0? Ele veio daqui, ó. Tá? Então agora, ó, eu vou ter 1, 0, 1, 0. Mas olha o 1, ó. Olha o 1 sendo transmitido aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, está sendo transmitido assim. Assim como esse 0, ó, está sendo transmitido assim, ó. Tá? Então, entendi, professor. Eu estava meio confuso, porque como que ele continuava mantendo o valor, mas é o funcionamento do flip-flop, né? Isso. Ele vai passando de um para o outro, né? É só tu pensar isso. Ele vai passando de um flip-flop para o outro. A cada borda, ele passa o valor que ele tinha para frente. É uma fila. Uma fila, né? Vai empurrando. Aí o que tu... Aí quem é que decide o que entra na fila? Né? O data-in, a entrada de dados. Então, é uma fila que vai empurrando o que tem no data-in. Tá? Pensa que isso aqui tu tá recebendo os dados, né? Tá recebendo os dados. Uhum. Tá? Não, entendi, agora eu entendi. E aí, que dado que ele está transmitindo para ti aqui? Tá? Ele está transmitindo... O que ele quer transmitir? Vamos pensar em 4 bits, né? Se ele está transmitindo um dado de 4 bits, ele está transmitindo 1, 0, 1 e 1. Né? Tá transmitindo, vai transmitir esse dado para lá. Tá? Esse é o dado que tu vai querer transmitir. Aí esse 1 aqui, ele só vai chegar no final, né? Aqui no X0 depois de 4 pulsos de clock. Tá? Depois de 4 pulsos de clock. Não mostra aqui, né? Aqui o que ele está mostrando? Ele está mostrando os 4 bits passados que ele passou, né? Antes de ter 1 aqui. Seria tudo 0. Tá? Seria tudo 0. Tá? Então, os dados que ele transmitiu antes era tudo 0, ó. Porque o que chegou no X0 aqui, tudo 0. É confuso, sim. Eu sei que é confuso, mas depois vocês olham melhor essa aula aí, vocês olham o circuito, tá? Eu posso até compartilhar com vocês ali o circuito. Ou vocês podem montar também. Mas é isso, é uma fila que quem determina o que passa para frente é o data-in, né? Uhum. Melhorou, professor. Obrigado, viu? Tá. Então, vamos adiante. Tá, aqui mais um exemplo, tá? Do mesmo circuito, que é uma coisa que a gente chamava de... Uma coisa muito antiga, né? Que a gente trabalhava em controladores, eram os registradores. Tá? E aqui explica mais ou menos como se passa o dado de um registrador para o outro, né? Então, tu tem aqui um registrador de 3 bits e quer passar esse dado para o Y. Então, aqui é uma outra forma de enxergar a mesma coisa que a gente viu antes, que agora a gente tem um transmissor e um receptor. Tá? O X está transmitindo para o Y. Então, eu quero transmitir 1, 0, 1. Né? Então, eu vou precisar de 3 pulsos de clock. Ó. 1 pulso, 2 pulsos e 3 pulsos de clock. Tá? Então, olha só. O primeiro pulso, daqui para cá. Ó, e sempre com 0 nessa entrada. Ou seja, eu vou zerar o X. Né? O registrador X vai ser zerado. Porque a cada pulso eu vou estar transmitindo sempre esse 0. Aí, o que eu transmiti aqui, né? No primeiro pulso de clock, eu tinha 1, 0 e 1. Né? Aí, no primeiro pulso de clock, né? O que eu fiz? Eu transmiti esse 0 para o X2. Tá aqui. Eu transmiti esse 1 para o X1. Tá aqui. Eu transmiti esse 0 para o X0. Tá aqui.
E eu transmiti esse último 1 aqui para o Y2. Está aqui. Tá? Então, veja, ó, eu estou com 101, ele está andando. Ó. Ele está andando para frente. Está andando para frente até chegar. Tá? Isso é uma outra forma de enxergar a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Então, eu tive 3 pulsos de clock. Ó. Eram 3 bits. Então, cada transição, cada linha que muda é um pulso de clock. Então, eu estou transmitindo o dado para um registrador de 3 bits para um outro registrador de 3 bits. O registrador X para o registrador Y. Eu transferi os dados de um para o outro. Entenderam? Sim, sim. Agora vamos ver um outro circuito diferente. Tá? Ele tem uma diferença bem acentuada do outro. Que alguém sabe me dizer, assim, de cara, assim, uma coisa que é bem diferente do outro circuito. Tem a ver com clock. Eu dou a dica. Na descida? Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Olha como é que tá ligado o clock desse circuito aqui. Como é que ele está ligado nos flip-flops? Paralelo, né? Em paralelo. Isso. Todo mundo opera no mesmo clock. E esse aqui? Esse está mais estranho, né? Então, podem ver que o clock ele está ligado só em um dos flip-flops, não é? Ó, o clock, que é o gerador de pulsos aqui, ele só está ligado nesse flip-flop aqui, o primeiro, né? No Q0. Que a gente chama de menos significativo. Tá? Seria o equivalente das unidades, né? Então, é o que fica 0101 mudando. E olha só, o que tem nas entradas JK? Todas as entradas JK estão ligadas em 1, né? Você se lembra o que significa as entradas JK em 1? O que acontece com a saída do pulso do clock? Ela inverte, né? Inverte. Isso. Então vejo que todos eles estão preparados sempre para inverter na borda de descida do clock. Tá? Como o Silvio nos alertou, esse aqui ele é borda de descida porque ele tem a bolinha, tá, na entrada aqui. Então, todos eles são borda de descida. Então, olha só. Ele está dizendo aqui, ó, que todos eles começam em 0. 0, 0 e 0. Então, a primeira borda de descida está aqui, ó, em 1. Né, ó. Em 1 aqui eu tenho a primeira borda de descida. O que acontece nessa primeira borda de descida? O flip-flop Q0 vai inverter a saída, porque ele está ligado direto nesse clock. Ó, era 0, ficou 1. Agora, quem é que está ligado no clock do Q1? É o Q0, né? Ó, é o Q0. O Q0 sai daqui, né? Ó, e liga lá no outro clock. Então, a saída de um circuito é ligado no clock do outro. Só que o que aconteceu no Q0 aqui? Uma borda de... né? Ó, na primeira borda de descida do clock, ocorreu uma borda de subida aqui, não concordam? No Q0. Ó, na primeira borda de descida do clock, ele ocasionou uma borda de subida no Q0. A borda de subida, o flip-flop Q1, ele é sensível à borda de subida? É ou não é?
Sim ou não? Não. Não é. Ele só é sensível à borda de descida, né? Se ele não é sensível à borda de subida, o que acontece com ele? É uma resposta bem simples. O que acontece com ele se ele só é sensível à borda de descida e eu tenho uma borda de subida? Não acontece nada. Não acontece nada. Não, não é pegar ratão, pessoal. É isso aí. Não acontece nada. Né? Então, ele era 0, ó, ele continua 0. Tá? Ora, e no Q2, no clock do Q2, nem aconteceu nada. Ó. O clock do Q2 está ligado no Q1. O Q1 era 0, continuou 0. Então, aqui não tive nem borda de subida, nem de descida. Então, eu nem penso em nada. Porém, contudo, entretanto, o que acontece... o que acontece no 2 aqui, na borda de descida número 2? Né? Eu vou inverter de novo o Q0, concordo? Vou inverter de novo o Q0. E agora, eu estou aplicando uma borda de descida no Q0, né? O Q0 ele está apresentando uma borda de descida. Aí o que vai acontecer com o flip-flop Q1? Vai inverter, porque ele é sensível à borda de descida. Então, se o Q0 está apresentando uma borda de descida, o Q1 vai inverter. Ó. Ele era 0, fica 1. E lá no Q2, bem, no Q2 teve uma borda de subida. Ele não é sensível à borda de subida. Então, vai continuar. Ó, aqui inverteu. Tá. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu estou invertendo o Q0 a cada uma borda de descida do clock. Ó, prestando atenção só no clock agora. O Q0 está apresentando, está mudando o valor a uma borda de descida. O Q1, ele está a cada 2 bordas de descida. E o Q2 vai a cada 4 bordas de descida. Porque na quarta borda de descida que eu vou ter descida no Q1. Que daí vai comandar o Q2. Tá? E também o que a gente está observando aqui? Por que ele se chama divisor de frequência? Por que divisor de frequência? Quem que lembra qual é a definição da frequência? Como é que eu defino frequência a partir do período? A minha saída Q0 ali é metade do meu pulso. Isso. Depois a Q1 é metade da Q0 no tempo, né? Perfeito, perfeito, Silvio. Vamos formalizar, vamos deixar isso um pouco mais formal, isso aí que tu falou. Vamos formalizar. A gente sabe que a frequência é 1 sobre período, né? Concordam? Tá? E o que é o período? O período é o tempo que uma onda demora para se repetir, né? Então, olha só. Isso aqui é o período do clock. Concordam? Né? Sim, professor. Tá. Isso é o período do clock. Então, quantos períodos de clock demora para ter um período no Q0? 2. 2. Quantos períodos de clock eu preciso para ter um período completo no Q1? 4. 4. Ó, e no Q2, quantos? 8. 8. Então, esse é um divisor de frequência que divide a frequência por 2, ou divide a frequência por 4, ou divide a frequência por 8. Tá? Se eu quiser dividir a frequência por outros valores, até é possível, usando o esquema com preset, clear, etc. e tal. Tá? Mas aí as ondas elas não vão ficar simétricas. Ela vai passar mais tempo em 0, mais tempo em 1. Tá?
Mas olha só, por que ele divide, né, a frequência? Porque ele está sempre dobrando o valor aqui, né, do anterior. Ele está sempre dobrando o valor do período, né? Quanto maior o período, tá? Menor vai ser a frequência. Quem tem a menor frequência de todos? O Q2. Né? Quem é que tem a maior frequência? Vai ser o clock. Tá? Só que além dele ser, né, um divisor de frequência, o que esse negócio faz também? Ele faz uma contagem. Ó. Então, olha só. Antes do primeiro clock, ó, eu vou ter tudo. Vamos ver nesse gráfico. Vamos ver por esse gráfico aqui primeiro, depois a gente vai para aquela tabela. Vamos para esse gráfico que já está pronto. Como é que ele funciona como um contador? Olha aqui, ó, aqui já está mostrando aqui embaixo, né? Ó, o valor de Q2, Q1 e Q0, né? Ó, Q2, Q1 e Q0. Ó. Então, olha só, ele começa 0, 0, 0. Lembrando sempre que o Q0 é o menos significativo. Ó, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ó, esse aqui é 2 em binário. 0, 1, 1, isso é 3 em binário. 1, 0, 0, isso é 4. 1, 0, 1, isso é 5. Tá? Então, olha só, ele está contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegar aqui, ó, todo mundo vai ser 1. Aqui é 1. Aqui é 1. Né? E aqui é 1. Não que interesse muito. Ó, o que vai acontecer na próxima borda? Esse aqui vai de 1 para 0. Né? De 1 para 0 o quê? A borda de descida. Ou seja, vai mudar esse aqui que também vai de 1 para 0. Isso também vai aplicar uma borda de descida que também vai para 1 para 0. Aí ele volta para o começo. E aí começa tudo de novo. Tá? Então, eles são contadores autônomos. Né? Eles funcionam. Se tu tem alguma coisa gerando um clock lá na entrada, ele vai ficar contando para sempre. De 0 a 7, de 0 a 7, de 0 a 7. Tá? Num relógio antigo, né, a gente tinha lá os cristais de quartzo, o computador também, computadores antigos. Né? Hoje em dia não se faz mais por cristais o clock de computador, se usa outros métodos. Mas muito antigamente tu usava, né, um cristalzinho que gerava lá 4 MHz, por exemplo. E aí, né, às vezes tu queria fazer, né, quebrar em várias frequências diferentes. Como uma aplicação como divisor de frequências, tá? Teria outros métodos para gerar frequências. Hoje em dia existem vários outros métodos, PLL, tá? Existem diversos métodos para tu gerar frequências específicas, sem precisar falando esses divisores. Tá? A ideia disso aqui é entender ele como um contador mesmo. Ó. Tá? A ideia é entender ele como um contador. Então, aqui explica o passo a passo, né, do que acontece. Aqui ele está dizendo que o preset clear é um nível alto, tá? Porque tu bota em 0, daí ele vai zerar a saída. Mas olha só, vamos ver como é que é esse circuitinho na prática. Aqui. Compartilhar a tela. Tá, aí eu fiz isso aqui com o flip-flop JK. O flip-flop JK ele não tem preset, ele só tem clear. E o clear ativa o nível baixo. Ah, tá. Aí aqui eu fiz uma coisa interessante para mostrar para vocês. Ó, eu criei um clock automático e um clock manual. Tá? O clock manual é fácil. Ó, vamos dar um clear para zerar ali. Ó, um clock manual ele é bom para enxergar a contagem. Aqui eu tenho 4 bits. Ele tem que contar de 0
a 15. Tá? Então vamos lá, vamos vendo os LEDs ali. Vamos começar do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e volta para o 0. Tá? Ou a gente pode fazer isso de forma automática, que eu botei um gerador de funções em 1 Hz. Tá? Aí, ó, o Q0 ele tem que acender e apagar, né, a cada segundo. Tá? Não, a cada 2 segundos. Ó, ele vai ficar 2 segundos aceso. 1, 2, 3. Tá? Porque se a minha frequência é de 1 segundo, né, de 1 Hz, né, então aqui esse aqui vai estar a 2 Hz. A 2 Hz não, a meio Hz, né? E aí seria com um período de 2 segundos. Claro, essa temporização aqui, ele não é muito exato. Ó, se eu botar um LED, acho que dá para fazer uma coisa interessante aqui que eu não tinha pensado ainda. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou botar um LED aqui, vamos botar de outra cor. Vou botar azul. Vamos botar um resistor aqui. Então, não, porque ele tem que estar invertido. Deixa eu vir aqui. Ó, o LED azul ele pisca 2 vezes mais rápido que o LED vermelho. Vou tentar fazer melhor ainda. Então, vamos botar esse LED azul aqui, ó. Acontece às vezes. Se mexer só um resistor, acaba mexendo tudo. Dá um pouco de raiva. Vou puxar um pouco. Como é atravessado o seu, mas acho que vai dar. Ó, a cada 2 piscadas do azul, ele pisca uma, né? Ele pisca uma do vermelho, ó. Acho que daí dá para enxergar melhor, tá? Como que ele está dividindo a frequência. E como ele está fazendo a contagem, né? Se eu diminuir a frequência aqui para 0,5, por exemplo, 0,5. Não. Acho que 1 Hz é a menor frequência que eu consegue botar. Tá? Entenderam, então? Esse circuitinho ele é relativamente fácil de entender. Ele tem uma variação, tá? Ele tem uma variação que eu posso modificar ele e transformar ele num contador de décadas, por exemplo. Aí a gente tem que usar o clear dele. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse circuito que eu acabei de mostrar?
Não, tranquilo. O professor, esse circuito é utilizado aonde? Em que lugar assim mais específico? Olha, ele, como eu te falei, antigamente ele era usado como um divisor de frequência, se usava, né, em algumas aplicações. Às vezes o cara até queria fazer lá um gerador de sinais caseirinho em casa, né, e aí tinha lá frequências diferentes, ele conseguiria usar. Mas tu pode usar ele como um contador também. Tá? Aí um contador que pode usar o quê? Pode usar um relógio digital, por exemplo. Tá? Não que tu hoje em dia vá usar esse circuito especificamente dessa forma, tá? Mas algumas aplicações, né, são essas aí. São aplicações antigas, de fato, assim, talvez não encontre coisas que usem, né, esse circuito. Mas uma das aplicações era essa, era gerar um divisor de frequências, para poder gerar várias frequências diferentes. Né? Para poder reduzindo a frequência do teu sistema. Né? Qual era a desvantagem? Só podia reduzir por múltiplos de potência de base 2, né? 2, 4, 16, 8. E hoje tem alguma coisa que substitui esse circuito hoje mais avançado hoje? Claro, qualquer microcontrolador bobinho aí hoje em dia já resolve essa parada aí. Tá? Então, hoje em dia tem várias outras formas de fazer a mesma coisa de um jeito mais simples. Porque, assim, tu vai fazer um relógio, tu vai fazer um sistema que conta tempo, vai marcar... Isso aí, provavelmente, quase que com certeza, vai estar integrado em algum outro sistema que vai ter um microcontrolador. Tá? Ou vai ter um computador. Então, entendeu? Então, tu dificilmente vai projetar um circuito dessa forma. Mas ele serve para tu entender, ele ajuda a entender esse princípio, né, do flip-flop, o que acontece. Então, tu consegue enxergar diferentes circuitos, entender diferentes formas de ligar os flip-flops. Ele ajuda... Entendi. Ele ajuda mais a compreender o sistema. Isso, compreender o sistema. Tá, pessoal? Já estou vendo aí que eu já estou ficando sozinho na sala aí. Então, vamos deixar para apresentar o contador de décadas amanhã. Silvio, tu quer fazer algum comentário? Pode. Lá no curso técnico, uma das provas práticas foi fazer um relógio digital. Sim. Era uma prova. Fazer na prática, sim. Na prática, no protoboard. E é um saco, cara, porque esses circuitos são bem sensíveis a qualquer ruidinho. Sim, então, qualquer coisa ali dava problema. Fazer funcionar na prática, isso aí é uma dor de cabeça. Funciona. Mas tu estava falando da comunicação, agora eu estou com um problema aqui, ó, nesse equipamento. É o protocolo 485. O RJ 485. RJ, né? Não. RS 485. Tem que trocar o chip que faz a interface ali, porque alguém ligou errado e queimou ele. É o chip da interface da comunicação serial. Isso. Porque eu sei que o RS-232 ele funcionava com uns níveis de tensão bem doidos, assim. Aí tinha uns capacitores, que às vezes estouravam os capacitores. Era uma dor de cabeça, mas é isso aí, ó. Daí a importância de saber, né, o que é uma comunicação serial. Tranquilo. Então tá. Feito, Luiz. Silvio. Feito. Silvio Luiz. Isso. Então tá. Boa noite, Silvio. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Feito. Até amanhã, então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professor. Fala, Matheus. A respeito da prova, é que eu cheguei um pouquinho depois. O senhor falou alguma coisa? Eu perguntei se vocês acharam difícil. Ah, tá. Tava mais ou menos. Não, pensei que o senhor tinha comentado alguma coisa sobre a avaliação, sobre ter corrigido, sabe, sobre a correção. Não, a correção eu vou fazer no final de semana sem ser esse o próximo, tá, Matheus? Então, tem um pouquinho de paciência aí, mas vai sair essa correção. Trabalhoso, né, muita coisa. E outra coisa é a respeito do painel de 7 segmentos. Eu te enviei lá, mas o nome não coloquei tão específico, só coloquei painel 7 segmentos, já tá bom? No Tinkercad?
Ah, tranquilo, eu acho ali. Qualquer coisa eu te pergunto, te mando e-mail. Fechou. E no escrito lá também. Só escrito meu nome e painel. Tá bem então. Beleza? Tranquilo. Valeu, professor. Até amanhã. Feito, Matheus. Até amanhã.